Irmãos, nós temos falado nesse mês de maio sobre família, que é algo muito importante na nossa vida, é a nossa base, né? Como é importante essas pessoas que convivem conosco no nosso lar, ou às vezes não no nosso lar, mas que nos ajudam tanto. E nós, como família, nós fazemos planos, nós planejamos muitas coisas. E o que nós planejamos normalmente, se eu não disser 100% das vezes, são planos para coisas boas, planos para que nós tenhamos uma vida melhor, um emprego melhor, qualidade para os nossos filhos, educação, saúde, passeio, entre outras coisas. Só que muitas vezes os nossos planos, eles não correm conforme nós queríamos que corressem. E nós ficamos frustrados. E muitas vezes nós desistimos. E muitas vezes nós desistimos fácil daquilo que nós sonhamos. Só que não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós cresçamos, que nós realizamos os nossos sonhos, que os nossos planos corram bem. Porém, os nossos planos, eles devem estar em harmonia com os planos de Deus na nossa vida. Porque quando acontece alguma coisa e nós não compreendemos de imediato, muitas vezes nós chegamos até a culpar a Deus. Na verdade, Ele é o primeiro. Nós achamos que Deus está sendo injusto conosco, que nós estamos sofrendo, ou qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida. Quantas vezes nós recebemos notícias ou nós passamos por situações que não são nada agradáveis para a gente? Nós podemos citar até o exemplo do momento que nós estamos vivendo hoje. Não era algo que estava previsto acontecer dessa forma, que nos pegou de surpresa, e tem muitas pessoas sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo. Morte, doença, o emprego que se perdeu, entre vários fatores. Sonhos que muitos deixaram de sonhar. Quantas vezes nós vamos algumas pessoas, né? Você planeja uma viagem, a viagem dos sonhos em família, e acontece um acidente e você perde uma pessoa que tanto você ama. Você vai fazer uma consulta de rotina e o seu diagnóstico é de uma doença que pode levar você à morte. Um pai de família que perde o emprego e ele que era o sustento de toda a casa. Então, são situações inusitadas na nossa vida. E muitas vezes não é culpa nossa que as coisas acontecem, muito menos de Deus. As coisas simplesmente acontecem. Mas por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, nós não podemos esperar grandes coisas vindas desse mundo. Portanto, nós devemos depositar a nossa fé em Deus, porque Ele pode transformar cada situação da nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos dá muitas orientações para isso. Muitas vezes, quando os nossos planos, os nossos sonhos são frustrados e aquilo que nós planejamos não deu certo, nós partimos para o plano B, C e D e continua não dando certo, então nós recorremos a quem? A Deus. E por que nós recorremos a Deus? Porque nós sabemos que é o único que pode fazer qualquer coisa por nós. Deus é aquele que pode te devolver um emprego ou te dar um emprego melhor. Deus é aquele que pode curar a sua doença, qualquer doença que seja, porque para Ele não vai fazer diferença se você tiver com uma gripe ou se você tiver com um câncer. É Deus que te dá a certeza absoluta que aquele ente querido que morreu, que não está mais aqui do teu lado, você vai reencontrar com Ele e que Ele descansa nos braços do Senhor. E isso te dá o alívio no seu coração. Então é esse Deus que faz parte da nossa vida. É esse Deus que nós cremos. E a sua palavra, ela relata histórias que nós temos que observar. Porque conforme as ações das pessoas essas histórias da palavra de Deus, nós vemos o comportamento de cada pessoa, as suas ações e qual o resultado que essa ação leva para a vida dessa pessoa. Assim também como nós observamos de uma maneira muito boa muitas pessoas
que fazem coisas que você olha e admira. E você fala, olha que legal, que bênção essa pessoa na minha vida. Não é verdade? Assim como tem pessoas também que nós observamos e nós não queremos agir da mesma forma. E digamos que a nossa obrigação seria ajudar, orientar, fazer parte da vida daquela pessoa que sofre, porque é algo que Deus deixou para nós. E para isso nós vamos estar vendo o livro de Ruth, o livro todo de Ruth, de uma forma bem resumida, mas para a gente entender e nos identificar, muito provável, com uma principal personagem dessa história, que é Noemi. Então eu vou ler para os irmãos Ruth. Se os irmãos tiverem a Bíblia e quiserem me acompanhar, tudo bem. Se não, também não tem problema. E eu vou ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. No dia em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então aqui nós vemos a história de uma família que planejou. E planejou por quê? Porque a situação que eles estavam vivendo já não estava fácil, porque eles já estavam vivendo uma situação de fome. Então eles planejaram ir para outro lugar e assim fizeram. E por quê? Para que a vida deles ficasse melhor. Só que no meio dessa trajetória, Elimeleque morre, o marido de Noemi. E aí então nós já podemos começar a nos identificar com essa parte da história. Uma mulher sozinha, com 2 filhos, numa sociedade que antigamente isso era uma missão muito difícil, assim como hoje também é uma missão muito difícil, porque nós temos muitas famílias hoje que são sustentadas somente pela mulher. A mulher trabalha, ela educa os filhos, ela cuida, ela tem multifunção. E por N motivos. Pode ser por morte do marido, como aconteceu com Noemi, pode ser por abandono, pode ser por uma separação ou qualquer outro motivo. E no decorrer da história de Noemi, nós vemos que eles se casam. Logo, Noemi, com excelência, criou os filhos. O que nós também vemos hoje. Se você é uma mãe que você cuida do seu filho sozinha, ou um pai, ou uma avó, um avô, um tio, um parente, Deus te dá a possibilidade, te dá a capacidade de você criar, de você educar esse filho com excelência, para que esse filho cresça dentro da palavra de Deus e ele constitua a sua própria família. Porque nós, como pai, mãe, ou responsável por uma criança, nós somos totalmente referência a elas. O que nós fazemos, elas observam. Se nós tratamos com amor, logo, muito provável, com amor eles vão tratar outras pessoas. E se nós plantamos a semente de Deus no coração deles, ainda que de imediato nós não possamos ver os frutos, futuramente nós veremos. Porque aquela semente, ela vai crescer no coração daquela criança. E nós vemos aqui que Noemi criou os 2 filhos e eles se casaram. Então nós temos aqui o primeiro plano frustrado da vida dela, mas que não a desanimou. Ainda que ela estivesse sem o marido, viúva, ela criou os filhos.
E essa aí já começa sendo um exemplo para a nossa vida. Como mães, muitas, ou qualquer outra pessoa que cuida sozinha de uma família. Deus te dá força. Sim. E na sequência da história, Noemi, ela perde os 2 filhos depois de 2 anos. Olha que tragédia. Para quem perdeu já filhos, sabe o que é. A dificuldade, a dor. Como se supera isso? Como você convive perdendo seus 2 filhos? Com certeza a dificuldade é muito grande. O que te faz conseguir vencer essa frustração? Só tem um caminho, que é Deus. A fé que você tem em Deus. Aquilo que Ele te representa na sua vida, a esperança que Ele dá para você do futuro, da vida eterna, dos teus filhos estarem nos braços de Deus descansando e que um dia, quando Jesus voltar e a promessa dele, você terá seus filhos de volta. E uma serva de Deus, uma pessoa que tem Deus e a palavra dele no coração, crê nisso. Ainda que triste, amargurada, você segue a sua vida, porque Deus, ele te dá a alegria no seu coração que você precisa. E assim Noemi seguiu. E ela decide voltar para Judá, a sua terra natal, porque ela sabe que em Judá Deus já havia restaurado aquela terra. E eu acredito que Noemi sempre teve realmente Deus no coração e que falava para as noras dela a respeito de Deus, Orfa e Ruth, não é verdade? E quando ela decide ir, ela senta com as noras e conversa. E o que ela fala para as noras? Eu estou voltando para a terra de Judá, para a terra do Deus de Israel. Vocês voltem para suas mães, para suas casas e para os seus deuses. E aí eu queria fazer uma observação para vocês muito importante. Quantas vezes, quando nós percebemos que algumas pessoas, quando nós estamos passando por frustrações, por dificuldades, algumas pessoas elas chegam até nós ou elas já estão vivendo conosco e elas fazem questão de nos ajudar. Só que na nossa amargura, nós a rejeitamos. Então eu penso assim, eu, a Vera, cristã, acreditando na palavra do Senhor, se eu chego para alguém e falo, não, vá cuidar da sua vida, eu estou deixando de dar oportunidade para essa pessoa conhecer aquele Deus que pode fazer um milagre na minha vida. Porque muitas vezes eu sei que Deus pode fazer um milagre na minha vida, mas muitas vezes aquela pessoa não sabe do poder de Deus, só que ela tem um amor muito grande para mim, comigo, e ela quer estar comigo. Ainda que eu não tenha aqui, como Noemi fala, eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu sou velha, sou pobre. O que eu vou te oferecer? Não posso ter filhos mais para casar com vocês. E eu acredito que aqui também muitas pessoas se identificam com isso que eu tô falando. Eu não quero, não, fica na sua e eu fico na minha. E aí o que vai acontecer? Nós estamos privando esta pessoa de muitas coisas. E olha só o que Ruth fala para Noemi, porque ela insistiu. Orfa voltou para a casa dos pais, para os seus deuses, como Noemi falou. Mas Ruth não fez isso. E por que Ruth não fez isso? Porque era plano de Deus. E os nossos planos, sim, eles podem ser frustrados, mas os planos de Deus, irmão, esse nunca pode ser frustrado, nunca. E Deus já tinha um plano para restaurar a vida de Noemi, para restaurar a vida de Ruth. Então Ruth fala assim para Noemi. Aí eu vou ler no capítulo 1 ainda, o versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela estava buscando
conforto também no Deus de Noemi, o Deus único de Israel. E Noemi viu que não adiantava ela falar para Ruth não ir. E Noemi segue com Ruth. Nós estamos falando aqui do primeiro capítulo de Ruth. E aí nós podemos fazer outra observação. Este primeiro capítulo, nós não vemos nada de muita alegria na vida de Ruth, na vida de Noemi. Só que tem um detalhe. Quantas vezes nós, eu, você, irmão, no primeiro capítulo da nossa frustração, da nossa vida, a gente resolve desistir. Não, eu não vou seguir em frente, não dá. Eu não aguento, eu não consigo. De fato, sozinho a gente não consegue. E no primeiro capítulo a gente para. Só que aqui Noemi deixa claro por que ela volta. Pelo Deus único, verdadeiro, Deus de Israel. E que também Ruth se atentou às palavras de Noemi quanto ao Deus único e verdadeiro, que podia fazer qualquer coisa por ela. Então nós não paramos no primeiro capítulo da nossa vida, nós seguimos. E aí nós vamos para o capítulo 2 de Ruth. No capítulo 2 de Ruth, a história começa a mudar. Sim, olha que bom, que interessante. Noemi, ela não desistiu. A Noemi sofreu, ficou amargurada e volta para Judá. Quando ela chega em Judá com Ruth, as pessoas chegam até ela e falam assim: nossa, é você, Noemi? Como você está diferente? As pessoas já falaram isso para vocês também? Porque para mim já falaram. Nossa, você é a Vera, como você tá diferente, Vera? Nossa, como você tá acabada. Sim, eu tô acabado, algo chegou até a minha casa, chegou até a minha vida que eu não estava prevendo. E aconteceu. E sim, eu não me chamem mais de Noemi, porque Noemi seria alegria, feliz. Eu não sou mais feliz. Me chame de Mara, porque eu sou amargurada. E eu acredito que todos nós, eu e vocês que estamos ouvindo, já passamos por uma situação dessas. Que às vezes nem nós nos reconhecemos no espelho. Imagina as pessoas de fora que chegaram. Mas Noemi, ela não desiste. Noemi, ela continua. E apesar dela falar isso, ela não está parada. Ela não está chorando em casa. Pela fé que ela tem em Deus, ela dá sequência. E aí a história começa a mudar. A história muda. A minha história mudou. A história de vocês pode mudar. Basta que você não fique no primeiro capítulo da sua vida. Vai para o segundo, para o terceiro. Para quantos Deus tiver preparado para você. E quando Noemi chega até Judá, e Ruth fala assim para ela: eu quero trabalhar, eu posso trabalhar? Noemi fala o quê? Minha filha. O tempo todo, Noemi chama Ruth de minha filha, apesar de ser nora. Por quê? Pelo amor que tinha pela nora, pelo amor que tinha por Ruth. E com certeza Ruth fez merecer esse amor. E como nós falamos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração de Noemi tinha amor ainda. Por mais que ela falasse da amargura, tinha o amor, tinha a alegria de Deus ali e a esperança. E Ruth sai a trabalhar. Quando Ruth vai a trabalhar, ela encontra com Boaz. Boaz é um homem muito gentil. E ele observa Ruth. E ele pergunta para o seu empregado: quem é essa moça? E ele fala o quê? Essa é a moça, a moabita, que veio com Noemi. Ela trabalhou o dia inteiro, só descansou um pouco. Aí tem outra dica para nós. Mesmo que nós estejamos sofrendo, amargurados, passando por luto, a gente tem que continuar agindo. Vamos trabalhar, vamos ocupar a nossa mente. A palavra de Deus fala o quê? Que nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas lá de cima. E Ruth foi trabalhar para sustentar Noemi e
para sustentar a si mesmo. E Boaz chama Ruth. E que Boaz fala para Ruth? Vem aqui, moça. E a moça vai. E ele trata ela com muito respeito, com muito carinho, e ela se admira desse tratamento que Boaz tem por ela. E o que Ruth fala para ele? As suas palavras me fortalecem, as suas palavras, elas me renovam. Aí nós também podemos pensar o valor das palavras que nós depositamos para as pessoas. Ruth, ela foi tratada da forma que ela tratou Noemi. E Boaz já havia ouvido falar de Ruth. Ele diz assim: eu ouvi falar o que você fez para sua sogra. Então, irmãos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, as pessoas estão sempre observando. E por nós sermos cristãos, mais ainda as pessoas estão nos observando, nos julgando. E a maioria das coisas, elas vão para um ouvido e para outro, e para uns olhos e para outros olhos. Só que algo a gente precisa ficar muito tranquilo, porque quando nós fazemos aquilo que é bom aos olhos de Deus, a gente não precisa se preocupar em mostrar. Primeiro que Deus vê todas as coisas. E outra que os olhos que precisam observar as nossas coisas boas, os ouvidos que precisam ouvir aquelas coisas boas que nós falamos, vai chegar até eles, porque Deus vai estar trabalhando. Então Ruth age com Noemi com muita gentileza, com muito amor. Boaz trata Ruth com muita gentileza, com muito amor. E é isso que nós precisamos fazer como cristãos. Nós precisamos mostrar para as pessoas o amor do Senhor. Porque Boaz também, ele fala assim para Ruth. Eu vou ler para os irmãos também. Vamos ver aqui, eu acho que está no 2. No 2:12. Deixa eu ver, só eu achar aqui, irmãos. Boaz fala assim para Ruth. Olha que fantástico, que fantástico. Só pelas atitudes que Boaz sabe que Ruth teve com a sua sogra. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Irmãos, vejam, desculpa. Ruth foi buscar refúgio ao Deus de Israel, ao Deus único e verdadeiro. Se Noemi, como conhecedora desse servo, não aceita a companhia, a presença de Ruth, Ruth não ia conhecer esse Deus. Então nós precisamos sim dar oportunidade para as pessoas conhecerem o Deus que nós cremos, para que a nossa vida possa ser restaurada. E Deus, quando Ele não trabalha só na minha vida, na sua, Ele trabalha na vida de todas as pessoas. Como que eu posso dizer? Não é algo único, é um trajeto, é um caminho a seguir. São vários fatores. A gente não pode se limitar, a gente não pode limitar o agir de Deus na minha vida, na sua vida. Ah, tá bom, mas nós estamos falando de família. Mas e o que isso tem a ver com família? Tem tudo. Por que tem tudo? Porque nós começamos a contar uma história de uma família estruturada, completa, tradicional, que no decorrer do seu caminho foi passando por muitas dificuldades e sobrevivendo a cada dificuldade no amor, na misericórdia de Deus. E Ruth se casa com Boaz. Nós podemos ver lá no capítulo 3, no capítulo 4, esses acontecimentos. E eu sugiro que os irmãos, as pessoas que queiram, leiam o livro de Ruth. É muito importante para a gente. Nesse livro tem detalhes que a gente não pode deixar passar despercebido, porque são detalhes que podem fazer toda a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Porque quando nós estamos passando por dificuldade, por amargura, como Noemi falava, nós temos a tendência de pensar só em nós.
E aí nós podemos ir lá para Jesus, quando Jesus estava na cruz, quando ele estava sofrendo, quando ele sabia que tudo que ele ia passar, foi a época que ele mais pregou, foi a época que ele mais falou da palavra de Deus, foi a esperança que ele deixou para nós. Não é verdade? Então, nós vimos que Ruth se casa. E Noemi, o que aconteceu com Noemi? Será que Noemi continuava amargurada? Tudo que ela fez, tudo que ela passou, acabou em nada? Será que Deus teria feito isso? Não, claro que não, porque os planos que Deus tem para a nossa vida, eles são planos muito maiores e melhores do que nós podemos imaginar. Eu já passei por isso, eu acredito que os irmãos também já passaram por isso. O que nós temos é que crer no nosso Deus, que para ele não tem limites, não tem doença, não tem dificuldade. É a nossa fé que cura, a nossa fé que transforma. E isso ele deixou muito claro para nós. E nós temos que nos atentar a cada detalhe, para que nós não corramos o risco de não restaurar a nossa própria vida, porque nós ficamos no capítulo 1, ou de não dar oportunidade para outras pessoas também restaurarem as suas vidas através das nossas vidas. Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? E aí, então, nós vamos ver, cadê a Noemi? O que aconteceu com a Noemi? A Noemi, não precisa chamar mais ela de Mara, não, porque ela não está mais amargurada. A Noemi está feliz novamente, Deus restaurou a vida dela. E aquelas pessoas que chegaram para ela e não reconheceram a Noemi por conta de tudo que ela tinha perdido, de tudo que ela tinha passado, hoje, depois que Ruth se casa com Boaz, restaura sua vida e tem um filho. Noemi era avó agora, para sua felicidade. E olha o que as mulheres falam para Noemi. Eu vou ler para vocês, que está lá no capítulo 4, versículos 14 e 16. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois sua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o que Deus fez na vida da Noemi. É o que ele fez na minha vida, é o que ele faz na sua vida. O que ele faz na vida das pessoas que nós permitimos fazer parte da nossa vida, da vida do povo de Deus, fazer parte, conhecer o povo de Deus. E nós sabemos, este filho não foi um simples filho. Além dele ser restaurador da velhice de Noemi, será a esperança de Ruth, a alegria de Boaz. Ele foi mais. Olha, as vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então aqui nós podemos observar a grandeza de Deus. Se Noemi tivesse desistido no primeiro capítulo, porque é muito sofrimento, não é fácil, e eu não estou aqui falando que é fácil, porque é muito difícil. Só que as pessoas que Deus coloca na nossa vida, essas pessoas ajudam para que nós nos restauremos e que a nossa família também seja restaurada. Porque aqui a família de Noemi foi totalmente restaurada, de uma forma que ela não imaginava que fosse, mas é assim que Deus trabalha. Então, como a gente muitas vezes não acreditamos, talvez a nossa fé, nós somos humanos, nós somos falhos e Deus sabe disso. Então, Deus nos ajuda, porque sozinhos a gente não consegue fazer tudo isso. Então, nós precisamos de pessoas que Deus usa para trabalhar na nossa vida.
E Jessé era pai de Davi. E nós sabemos muito bem a história de Davi. E aí nós falamos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, descendente do rei Davi. Então olha o que Deus tinha preparado para a vida de Noemi. Algo muito grande que com certeza não passou isso pela mente dela, porque é impossível passar esse tipo de coisa na nossa mente quando nós estamos passando por situação muito difícil. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa família. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, atentos aos detalhes, porque às vezes é algo que pode passar tão despercebido na nossa vida e que a gente não pode deixar, a gente tem que observar isso. E Deus trabalha, e trabalha lindamente, grandemente. Irmãos, a minha mensagem é essa hoje para vocês. Deus pode restaurar a sua vida, a sua família, independente da situação que você passe. E restaurar de forma magnífica, porque o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Amém, irmãos?